princípio da vulnerabilidade. Este princípio é um dos mais importantes, se não o mais importante do Código de Defesa do Consumidor. Este princípio, previsto no artigo 4º, inciso 1º do Código de Defesa do Consumidor, é o princípio sobre o qual se fundam sobre o qual se fundam as garantias do Código de Defesa do Consumidor, sobre o qual se funda a própria existência do CDC. Por quê? Porque se o CDC é um diploma normativo de caráter protetivo e parcial, que traz uma série de direitos para o consumidor, que não prevê para outros contratantes, como o contratante civil e o contratante empresarial, por exemplo, não é? E, correspondente a esses direitos, impõe uma série de ônus e responsabilidades adicionais ao fornecedor, que um outro contratante que não seja fornecedor também não terá. Só se justifica esta parcialidade, esta lei protetiva, quando a situação tiver um desequilíbrio, quando aquela situação regulada tiver um sujeito vulnerável. Ou seja, repetindo, gente, só se justifica a aplicação de uma lei parcial e protetiva quando eu tenho naquela relação regida por ela um sujeito vulnerável, um sujeito em situação de desequilíbrio. Porque se os sujeitos são iguais, a lei tem que ser igualitária para os dois, a lei tem que ser imparcial, ela não pode ser protetiva, senão ela desequilibra algo que já era equilibrado. Como a relação de consumo é marcada por um desequilíbrio de forças, por um desnível, não é? É o que nós chamamos de vulnerabilidade, vem uma lei especial e incide protegendo esta relação. E de onde vem essa vulnerabilidade? Vem desta posição que o consumidor ocupa, normalmente inferior ao fornecedor na relação de consumo. Este desnível, esse desequilíbrio, ele pode vir tanto de uma assimetria de informações, que é muito normal na relação de consumo, ou seja, o fornecedor, por atuar no mercado de consumo como um profissional ou de forma habitual, o fornecedor ele detém uma expertise, um conhecimento diferenciado sobre aquele serviço que ele presta ou sobre aquele produto que ele vende, porque afinal de contas ele faz aquilo todo dia, com um mínimo organizacional que dá a ele uma expertise diferenciada sobre aquele produto, sobre aquela prestação de serviço. O consumidor, por sua vez, é, na maioria dos casos, leigo. É um sujeito que não é expert, que não tem um conhecimento especial, normalmente, sobre aquele produto que ele está adquirindo, sobre aquele serviço que ele está adquirindo. Então, podemos pegar aqui o exemplo de um consumidor que vai ao dentista. E ali o dentista analisa o caso dele e diz para o consumidor qual o procedimento necessário. O consumidor não tem o conhecimento técnico para saber se a informação do dentista é uma informação tecnicamente correta ou não, se aquele procedimento realmente tem que ser feito ou não. E muitas vezes, confiando no dentista, o consumidor faz o procedimento, que pode depois dar errado, porque não era um procedimento que deveria ser feito daquela forma, porque não era um procedimento necessário, porque não era um procedimento recomendável para o caso daquele consumidor, e o consumidor vai suportar os efeitos daquela atuação que teve imperícia, porque ele não tinha expertise para analisar aquele caso. Isso é muito normal. Na sociedade de consumo, as pessoas trocam competências. Ou seja, eu que sou advogado, mas não sou médico, não sou dentista, preciso de um médico ou um dentista quando tem um problema de saúde. Assim como o médico que não é advogado, precisa de um advogado na hora que tem um problema legal. E por aí vai. A sociedade vai trocando essas expertises. Mas por isso, nessas relações, é comum que exista uma parte que tenha este conhecimento mais aprofundado, essa expertise, e por isso tenha uma posição dominante na relação. E por que essa simetria de informação e essa expertise coloca o fornecedor numa posição dominante ou privilegiada? Porque aquele que tem mais informação, que é mais expert naquele assunto, tem mais facilidade para enganar a outra parte que é leiga. O profissional consegue enganar o leigo com mais facilidade do que o leigo negociando com o leigo ou do que um profissional negociando com outro profissional. Isso é muito evidente. Então, se eu deixo o meu computador para consertar numa assistência técnica,
e a assistência técnica fala que teve que trocar uma determinada peça, eu não tenho muito como saber se ela efetivamente trocou aquela peça, se efetivamente precisava trocar aquela peça, se ela colocou uma peça nova no lugar ou se ela colocou uma usada. É muito fácil para ela mentir para mim, falar que arrumou e não arrumou, o problema era outro, não tinha um problema, ela trocou por uma peça usada e falou para mim que era nova, porque ela tem essa expertise que facilita para ela mentir e me lesar se ela estiver mal intencionada. Significa dizer que apesar da maioria dos fornecedores, se não todos os fornecedores estarem em uma posição dominante na relação de consumo, nem todos irão abusar desta posição dominante, nem todos irão se prevalecer desta posição dominante para lesar o consumidor. Mas aqueles que o fizerem estarão sujeitos aí à regulação do CDC, que é construída tendo em vista o princípio da vulnerabilidade, o princípio de que uma parte é mais fraca do que a outra e precisa, portanto, de ter alguns direitos a mais para reequilibrar essa relação e ver respeitados os seus direitos diante daqueles fornecedores que abusam. Tá bom? Então o princípio da vulnerabilidade ele é fundamental. Ele fundamenta a aplicação do CDC. Ele justifica a existência de uma lei parcial e a sua aplicação. Por isso que eu posso afirmar para você que não existe consumidor que não seja vulnerável. Todo consumidor é vulnerável. Então a vulnerabilidade é um princípio e é um elemento, um requisito necessário para a aplicação do CDC. Se o sujeito, apesar de estar adquirindo algo, está comprando um produto, está adquirindo um serviço, não for vulnerável, ele não será consumidor. Para ele ser consumidor, ele tem que ser vulnerável, tá bom? Se você tiver mais dúvidas sobre esse assunto, sobre esse tema do requisito para enquadrar alguém como consumidor, a questão da vulnerabilidade, tem uma aula muito legal que eu estou preparando para vocês sobre os requisitos, os elementos da relação de consumo. Então, se você não se inscreveu no canal aqui ainda, se inscreve, aciona o sininho aí, que toda aula nova que tiver, você vai ser comunicado, tá bom? Você vai ser acionado.